Então, senhores, vamos relembrar um pouco do que aconteceu na última sessão. Ela iniciou quando vocês entraram na caverna, ouvindo o cantarolar de uma canção de Niná, de uma voz meio rouca, meio estranha, meio esganecida a voz. É, Vocês entram na caverna e percebem que o interior da caverna está completamente revestido com as vinhas enegrecidas, cobriu o resto da floresta. E chegaram até um ponto onde encontraram uma espécie de uma água que ficou poçada, né, contida no interior dessa caverna. E essa água ela emanava uma espécie de uma luz assim, pulsava com uma cor púrpura. E dentro da água existiam vários casulos, uns casulos maiores, outros menores, que se conectavam com essas vinhas enegrecidas. E mais pro fundo dessa caverna vocês viram quem era a pessoa que cantarolava, né? Era um ser esguio com a pele enrugada, cheia de verrugas. Ele completamente deformado e curvado, com dedos longos e finos. E ele segurava nos braços uma criança, né? Desacordada. A criança é o filho da Lani, a mulher que ajudou vocês, quando logo vocês chegaram na vila. E ele meio que como se estivesse cantando essa canção de niná para essa criança que estava lá desacordada nos braços dele. Logo quando vocês entram, né, e são percebidos por ele, ele começa a comentar sobre o quanto ele estava ansioso de vocês aparecerem ali, né? Que ele estava desejando novos pensamentos e novas memórias para ele se alimentar. E foi quando vocês ouvem um barulho e vêm correndo para dentro da caverna o sacerdote, né, lá da cidade, falando que ele tinha trazido novas pessoas para ele se alimentar, né? Mostrando como se ele tinha alguma ligação e ele esperava algo em troca de ter levado vocês até essa caverna. A criatura então ela fica meio chateada assim com a intromissão dele e faz ele ser tragado pelas essas vinhas e ele libera a primeira casulo que tinha lá no centro, né? Que libera uma espécie de uma criatura meio disforme, toda negra. Vocês conseguiam ainda perceber que ele tinha meio que feições de seres humanos, mas essa criatura já tinha sido deturpada por essa energia que ele manipulava. E essa criatura, ao tocar, né, em vocês, né, no caso ela tocou no Arnold, ela fez com Nossa, que ele esquecesse algumas memórias do passado dele. Como se a criatura ela tragasse essas memórias e ao mesmo tempo a criatura lá que invocou ela, ele recebia essas memórias. E a batalha ocorreu rapidamente, né, assim, mais do que o esperado. Foi a criatura derrotada, né? E no momento que ela é derrotada, as vinhas que ele controlava começam a apodrecer e se desfazer, transformar em pó. E com isso, eh, a energia que ele consumia ali do local, ela conseguiu se libertar e começou uma onda de choque e de energia que fez uns cristais púrpuras que tinham no fundo da caverna se expandirem rapidamente. Vocês se apressam para poder escapar, né, desse local e esses cristais avançam por toda a água até meio que fechar o interior dessa caverna, segurando parte do desmoronamento que começou a ocorrer, né, no local, devido à saída dessas vinhas, né. E do meio desses cristais, vocês conseguiram perceber que no interior dele existia coberto, né, por eles, existia alguma coisa que reluzia assim no meio da água e desses pilares de cristal.
Esse objeto, vocês conseguem ver que era um par de luvas, umas manoplas que estavam lá, e vocês conseguem utilizar algumas manipulações mágicas e liberar essas manoplas. O Moondog, ele põe elas, né? E ele entra em conexão com uma espécie de uma entidade que se diz guardiã do portador dessas luvas. Ele se revela se chamando Ragnar, só que ele só é uma voz na mente do Moondog. E a sessão termina, né, quando essa criatura conversando com o Moondog lá, por pensamento, ela pergunta se o Moondog quer que ela se revele. Ele confirma, diz que quer que ela se revele. E esses cristais, eles começam a se desprender da manopla, né? A manopla era repleta de cristais que o Moondog percebia que eles ficavam crescendo sem parar, né? Como se fossem, tipo, cristais de gelo que estavam se formando a todo momento. E esses cristais começam a se desprender e se aglomerar próximo dele. E eles começam a tomar a forma de inicialmente parece ser um cachorro completamente feito de cristais. E ele se mostra sendo essa criatura aqui. Vixe! Ele, Porra! ele fica todo momento, tipo, como se estivesse sentado de guarda do seu lado, Mundog. E é como se ele soubesse que ele precisa defender você. Como se ele fosse seu guardião, né? Ah, porra, velho, agora tem um cachorro do caralho. É meu Entei. Pokémon. E agora vocês estão aí na entrada dessa caverna, né? Recuperando dessa última batalha que vocês têm. E é possível agora ver que a floresta ela se mostra um outro local completamente diferente do que vocês passaram anteriormente, né? O local ele estava coberto por essas vinhas e as árvores que ainda resistiam, arbustos, vocês viam que elas estavam retorcidas e secas, como se toda a força vital delas tivessem sido tragada. E vocês conseguem ver que as vinhas que tomavam de conta de tudo, algumas já secaram, né? Mas vocês ainda conseguem ver elas se desfazendo à medida que elas vão perdendo, transformando como se fossem cinzas. E o vento bate e elas se desfazem, né? E começa a revelar tudo que tem ali ao redor, principalmente dessa parte dessa formação rochosa da caverna. E com esse tempo, né, que vocês ficaram aí observando tudo, vocês percebem algo muito interessante. Por trás dessa formação rochosa, vocês começam a ver como se fosse uma copa de uma árvore, ela se revelando, né? Que antes era coberto pelas vinhas, agora está mostrando uma árvore é, meio que com galhos finos, né? Com um tronco bem esguio, assim, meio cor de mármore, e umas folhas bem espaçadas, assim, como se fossem galhos com poucas folhas, né? Eles não formam aqueles pequenos arbustos nos galhos, eles são folhas grudadas assim bem espaçadamente. E algo muito interessante, aquilo que parecia ser um carvalho jovem para os conhecidos, para os entendedores, né, de botânica e herbalismo, ela mostra uma diferença em específica, e ela tem folhas de cor azulada. E Ah, olhando agora pô. mais de perto, vocês conseguem ver. É o mesmo tipo de folha que vocês carregam, aquela folha que vocês tiraram do diário. Nossa, e tudo tava encobrindo então essa árvore. Mas me lembra só uma coisa, nessa caverna não tinha uma energia
que parecia de um artefato, o que lembrava o da forja mágica. Isso, E você. é impossível entrar nessa caverna agora por causa dos cristais, né? Isso, os cristais eles tomaram toda aquela piscina que tinha ali se formado, né? Mas vocês conseguem sentir, principalmente vocês têm ligações arcanas, vocês conseguem sentir que esses cristais eles pulsam essa energia ainda. É como se ela tivesse sido canalizada pela criatura que tomava conta ali da caverna e ela estava muito fraca. Vocês sentiram só quando vocês chegaram perto da água. Mas no momento em que ele parou de sugar, né, essa fonte de energia e os Uhum. cristais se expandiram rapidamente, vocês começaram a sentir mais forte. É até mais forte do que vocês sentiram lá na forja, né? Porque vocês sentiram na forja que estava um pouco mais como se tivesse sido já muito utilizada aquela fonte de energia, aquela fonte arcana, e ela estava bem fraca. Mas nessa daqui vocês já sentem ela um pouco mais forte, como se ela tivesse mais bruta, né? Menos Entendi. usada. E é ela quem dava esse tom púrpura à água. E até os cristais, eles têm esse mesmo tom púrpura. E agora? E o que é que vocês Quer dar uma pretendem olhada fazer? na árvore aí? E agora? Sou eu de novo. Precisa investigar nessa árvore. Certo? Então, Bom, qual era o que a gente tinha que lembrar mesmo daqui? Que se a ligação dessa folha levou a gente até aqui, né? Alguém Era lembra? aquela mensagem lá aquele puzzle, aquela metáfora. O que tinha escrito no puzzle mesmo? Água mole, pedra dura. Porra, Mas, mesmo. mas era alguma coisa que a gente meio que já usou, né? Pra liberar as manoplas. O pior surdo é aquele que não vê, né? Tipo, O pior cego é aquele que não enxerga, né? Tipo, Peraí, deixa eu Chapolin, né? perguntar ao chat GPT aqui o que a gente tem que é aqui fazer. dentro da pastinha lá, eu compartilhei. Carta-aranha negra, Acho que notas de todos jogador. podem ver, não sei. Deixa eu ver aqui. Carta Vocês têm de... acesso à parte do Journal? Journals? Tem Sim. aqui, tem. Vocês conseguem ver o Luscan. diário? Sim, Ah, vê aqui agora. Página de 1 a 7. as 7 aí. Qual página que era? 4? A primeira página é onde vocês conseguiram retirar a folha. Posso ser duro como uma rocha, lá ele, ou leve como. Deu. Quando o corpo leva a muitos lugares, mas não chega a lugar algum. E se me usar aqui, posso revelar um segredo. Ah, porra, então usa aí, pô. Usa. Não, a gente usou pra revelar, era que usando uma coisa a gente viu essa folha. Era água, né? Com a Verdade. água. Molhar na Será água. que se passar gelo tem outra. Aí tem a página 2 aqui, ó. Cercado por 12 colunas está o berço de mármore de um povo imortal. Vala, meu Deus, tu é imortal? Uhum. Agora pronto, o velho é imortal. Vigiado pelas 3 irmãs, eles se mantêm secretos e atentos ao avanço do mal. Em teu interior a brisa é fresca e neles estão todos sempre protegidos. As sombras do manto cinzento descansam teus filhos queridos. Meu Deus, que diabo é isso? é tipo Tuas um hino portas- nacional. Tuas portas me levaram ao calor onde antes flutuou os caídos. É, flutuou? Cercado Sim, por sim. 12 colunas, 3 irmãs Mas se mantêm. também me levaram a mistérios onde as árvores guardam os esquecidos. Opa, a árvore guarda os esquecidos? Então vamos folha derrubar que a árvore. A A reencarnação do folha Salles, né? que me destes ao partir é ela que me traz de volta, como um barco levado pela correnteza cristina
Já não importa. Menino, que coisa. A folha que me destes ao partir é ela que me traz de volta. Então, tá. A Então você usa a chave folha de volta. a E folha é agora? a chave. A folha é a chave que a gente vai ter que usar aí. A gente vai ter que dropar ela em algum canto. Bota no galho aí. Bota um Bota a gato. folha no galho. Será que tem algum canto em algum galho aí que a gente consiga encaixar ela? Não, o mestre falou que as folhas são bem espaçadas, né? Então, Vocês façam Não, mas. todos um teste de percepção. Eita porra. ai meu Vamos lá. Deus. Ô, mestre, só pra confirmar, eram 2 magias, né? Ou era só uma? É só um. Duas Então é eu que vou- você consegue lançar, né? 17, não é possível. 22 aí, porra. Mas Percepção? se preocupe com isso agora. Perception? Percebe. Eu virei jardineira agora, eu virei jardineira. Vou visualizar Aí. agora Porra, a árvore a que eu vou negada tá derrubar. bem aqui. A Putz! negada tá bem. Puta, Moondog, Caralho! puta que pariu, caralho, meu O irmão. Moondog, Puta que o pariu. Moondog já Tô de olho já aberto. chegou Moondog, gritando. Moondog estudou botânica na USP, meu irmão. O cara viu tudo, hein? Então vocês contornam essa grande rocha, né, que tem a entrada da caverna, até chegar a parte de trás dela. E lá vocês encontram, né, essa árvore. Ela tá meio que crescendo por cima de umas formações rochosas, assim, algumas pedras. As raízes estão encobrindo, né, essas pedras, como se fosse procurando o solo, né? Então ela fez o caminho através das rochas. E agora você vê que essa folhagem espaçada, ela tem uma cor azul meio pálida, né? E verificando assim, olhando para os cantos, uma coisa que vocês conseguem perceber, principalmente o Ian e o Arnoldus e o Edinaldo também, vocês veem que não tem nenhuma folha dessa árvore caída no chão. É como Eita se porra. ela, diferente das outras árvores, é como se ela não soltasse folhas. Mas os olhos atentos de Moondog, que ele já passou por aqui outras vezes, você já viu Moondog, essa árvore, assim, meio de relance. A mulher, essa sua amiga aí que você conhecia, ela sempre estava próximo a essa árvore, né? Quando vocês se encontravam. Você percebe que um dos galhos, assim, ela tem como se deveria ter uma folha ali naquele intervalo, né? É um espaço muito grande. E olhando de perto, você percebe que é como se a parte lá do galho, ela tivesse arrancado uma folha, né? Sim. Tá maculada, né? A árvore. Isso. E uma coisa interessante, né? Quem é que tá andando com a folha? Um dog, né? Sou eu, né? Então você, Mundog, quando você vai se aproximando, olhando esse galho assim diferente, você sente como se essa folha ela começasse a reagir a alguma coisa. Você sente ela um pouco mais quente, assim, como se você estivesse segurando um ferro que passou algum tempo no fogo, assim, é uma panela, né? O cabo de uma panela. E é como se existisse uma energia se concentrando nela e essa energia reagisse quanto mais próximo você chega dessa árvore. A folha ela parece estar sendo meio que puxada na direção da árvore. Se você abre a palma da mão com ela em cima da sua mão, você percebe ela levemente se movimentando, como se tivesse um ímã, né? Assim, como se tivesse um ímã sendo tragado por um metal, né? Atraído. E você começa a observar que quanto mais próximo você chega, mais as folhas elas vão tomando uma tonalidade de azul mais forte, mais vivo. É que nem aquele povo que encontra poço com Um galho, galho, né? né? Aí eu vou me aproximando, né? Indo no destino que a folha quer. Ela meio que tem uma vontade própria, né? Eu vou só ali no instinto, sem nem raciocinar, entendendo que Vai sentindo Wi-Fi, pô. basicamente a folha quer voltar pro lugar dela, né? Uhum. E Então aí eu falo aí, mas você vai guiando, né? Essa meio que a folha.
Até que ele chega nessa parte do galho, onde estaria faltando uma folha. E quando você chega a alguns centímetros de distância com ela rapidamente é puxada e se conecta com o galho. A folha, né? Ela se gruda lá. Como se você estivesse acionando algum dispositivo mágico, uma onda de energia, ela irradia da folha em direção ao tronco. E ele vai percorrendo toda a árvore até chegar nas raízes. Vocês começam a sentir um leve tremor, como se tivesse a terra se mexendo aos pés de vocês. E essas raízes que estavam emaranhadas sobre essas rochas, elas começam a se desgrudar, como se tentáculos de um polvo, assim, se movendo e se soltando. E elas vão abrindo espaço, como se estivesse puxando essas rochas para a lateral e revelam uma espécie de uma alcova entre as rochas. Alcova? Que isso? Olhando assim para essa alcova, ela é um pouco maior do que seria, sei lá, uma toca de algum animal, né? Algum animal de médio porte. E olhando lá pro interior, vocês conseguem ver que tem tipo um manto de cor azulada e tá envolvendo alguma coisa, assim, alguns objetos, alguns itens que estão lá dentro. E aí isso tudo acontece e a gente olhando, né? E E aí, gente, vamos entrar aqui e olhar o que é esse negócio. então você vai observar o que tem lá dentro da Vamos olhar alcova, né? depois que o chão parou de tremer aí. Olhando lá nessa alcova, você vê que é uma espécie de um manto que tá envolvendo algumas coisas, né? Você puxa esse manto e você desenrola essas coisas, você vê que, na verdade, esse manto, ele é uma capa. Uma capa com o mesmo brasão que tem sobre a sua manopla, né? Que é essa folha dessa árvore aí entalhada em azul. E envolvendo ele, tem alguns itens. Agora eu quero saber de vocês. Vocês querem que eu role esses itens na tabela de itens mágicos? Ou eu role na tabela que eu criei aqui, especial para esse evento? Bota na especial. Então joguem para mim aí um Eita. D4 mais um. Vai lá, Cada um, Moondog. Não, uma pessoa. Vai lá, Moondog. ele já Confio. deu 20, tem que ser outra pessoa. Já gastei aqui meu random, É né? um D4 mais quanto, mestre? Mais um. 5. Sim. Tome. Beleza. Então vou rolar 5 vezes nessa tabela. Oh, diabo. Se prepare. Aí, Edinaldo, se fosse eu, era só um. O primeiro O item D4 que, dava zero, o D4 dava zero, sabe, né? ó, o primeiro item que você desembrulha desse manto, ô Moondog, Eita. é você Eita. desenrola lá, você vê que são espécies como se fossem umas luvas com os, Flame Fênix, é. os dedos vazados assim, né? Só que ela é feita de um pelo avermelhado. E pra quem já viu, assim, lembra muito o pelo de uma raposa, a raposa do deserto, né? Aquela do pelo avermelhado. E um couro, ele bem escurecido e parece que esse couro ele foi queimado, né? Você tira assim de dentro, é um par de luvas, assim, bem rústicos, né? Primeiro item. Segundo item. Enrolado também nesses itens, nessa luva, você vê um anel. Isso aí é bom. Ele é um anel que ele aparenta ter um escudo, assim, na frente dele, né? E esse escudo ele é cravejado de algumas pedras preciosas. E ele parece estar bastante conservado apesar do tempo. O terceiro item que você tira, você desenrola lá um martelo. Esse martelo é um martelo de guerra, claramente um martelo anão, por causa dos desenhos cravejados nele. E entre esses desenhos vocês veem algumas caveiras, alguns
desenhos assim, meio sinistros, né? O cabo dele é todo entalhado com algumas runas mágicas. E ele emana assim uma energia como se fosse algo meio divino, sagrado, né? Entre Porra. esses itens. O quarto item que você retira é uma espada curta. Essa espada curta ela tem uma lâmina enegrecida Ixi. e o cabo completamente cheio de ornamentos. Para É aço Valeria. para um conjurador, você percebe que tem algumas runas engravadas assim nela que relacionadas à necromancia. Eita. E o último item Eita. Caralho, as duas É a espadas foice da saíram. morte. é mais uma espada curta. Também você percebe que ela tem algumas runas dessa, né, de necromancia, mas ela tem uma lâmina, talvez é um prateado fosco. Você percebe que é como se fossem lâminas irmãs, assim, né, como se elas tivessem sido feitas uma para usar junto com a outra. Eram os itens dos heróis do passado, né? Ô, mestre, deixa eu fazer uma Exatamente. pergunta aqui que eu acho que é pertinente nesse momento aqui. Oi. Eu ataco. Hoje eu ataco com 3 ataques, porque a minha garra ela dá direito a 2 ataques, né? Então, 2 ataques Mas é mais um o ataque ataque extra. extra. Isso. Eu tenho um ataque extra, né? Só que a garra, por si só, elas são 2 ataques, né? 2 golpes. Na verdade, a garra é se você usar a ação de atacar, você pode usar uma ação bônus para fazer um ataque novamente com a garra. Eu não dou 3 ataques? Não Então, são dois. é um Não. ataque com ataque extra, mais um ataque da garra se você usar a ação de atacar. Você só pode usar esse outro ataque das garras se você usar a ação de atacar. Tá bom, mas meu ponto é o seguinte: que são 2 espadas curtas, né? Isso. Eu teria como usar um em cada mão, Tem. mas se eu fosse atacar, eu só tinha 2 ataques. Não, você pode usar sua ação bônus para atacar com a sua mão inábil. Todo mundo pode fazer isso. Tá, mas eu não consigo Com arma segurar longa. um em cada mão, não, né? Consegue. Tá, então como é que ficaria? Tipo, eu bateria com a esquerda, no caso, né? Você faria 2 com a direita e um com a esquerda, como o Moondog faz. Uhum. Só que a diferença é que com a sua mão inábil, você não adiciona seu modificador de força ou destreza no dano. É só o dano da arma. Uhum. Diferente das suas garras, que você pode adicionar a sua força. Beleza. Agora vem a segunda pergunta. Aqui é que nem aquele jogo lá do Silvio Santos. Vocês querem trocar 2 itens desse por uma nova rolagem, que pode vir qualquer outro item daquele grupo, ou vocês estão satisfeitos com esses itens que vieram? Eu sou a favor de, pelo menos, eu gostei essa espada curta do roubo da morte aqui, sabe? O roubo da vida, né? Mas ela só entra se der crítico, hein? Aí é? Exatamente. Então Eu tem que deixar na mão do Moondog, né? Eu usava esses itens aí. Ó, o anel da proteção é maravilhoso aí pra tu, viu? Mas esse negócio desse short sword aqui do Lifestealing, o bicho deve dar um dano cavernosíssimo aqui. E ele ainda te cura. Só que aí tu tem habilidade pra usar espada curta? Não sei se eu tenho, mas. Tem. Só que é como eu tô dizendo, né? Tipo, ele não tem vantagem de você usar a sua mão inábil, que você não vai dar o seu bônus de força. Isso. Uhum. E eu não consigo usar combinado, né, mestre? Tipo, a garra Essas e duas espadas, a ela faca, era a espada curta. Será pra que vale a uma pena pegar guerreira alguma coisa? muito destreza aí. Esses 3 de cima dá pra pegar, com certeza. Vocês Não, mas- escolham aí um e devolve o resto. Assim, Devolve o resto? escolham. Não. Vai ficar com não. tudo aqui, Olha. que é isso? Vocês perceberam que não tem nenhum pra mim? Só tem de porrada? Tem esse do Corpus Slayer aí, ó. Parece que esse daí Não. é pra Não tem porrada em clérigo. ninguém, não, pô. Mas pega essa porra aí. Vai Eu que não. Tem Eu um anel de vou trocar. proteção aí, ó.
Tem um anel de proteção aí, ó. Pra quem é O anel da patrão, proteção é bom. A opção que eu dou é vocês devolvem 2 itens de volta pra árvore e pegam um outro. Eu devolveria as 2 espadas. E aí, vocês? Pô, é só um monte de item de dano, sendo que não precisa de um monte de item de dano. não. Depende dos atributos. Pô, tipo, eu não preciso de item de dano. Tu também não. Tu tem tua marreta aí, Marreta biônica aí. entendeu? Eu já tenho as unhas grandes, Então, Moondog, tipo, quer usar as 2 espadas? Ele O consegue Moondog usar as escolhe 2 então algum espadas? item de dano e os de proteção a gente fica, né? Quer eu usar? Mas essa Moondog? bicha, se o cara bater e não der crítico, não dá dano nenhum no cara? Não, dá dá, normal. mas Dá. Tá, eu acho que mas. essas espadas combinam com o Moondog, hein? Porque o Moondog só crita. Cara, se você tem muitos ataques, tem mais chance de dar crítico. Então, se você tem uma espada que enche HP com a chance de Só dar que crítico, eu acho muito bom. tu tem proficiência pra essas armas aí? É short word. Aí, ó. Aqui já Crossword, tem todo um mundo item tem. já pra... Quer dizer, tem 2 itens que dá certo pra o Arnold. Que é o Anel da Proteção e essas manoplas da Fúria Manopla da Flamejante. Fúria. Porque você Que pode bom, continuar usando que suas dá. garras, só que você vai causar dano de fogo extra. Opa! É nóis. Pode dropar as facas aí. Essas facas aí. Quero essas duas aí mesmo. É meu, hein? É mesmo. Mas esse Então, negócio dá dano de. Dano. Nossa senhora, mas agora vai ser uma Fogo. chacina. Aí o Eu Anel já da dou o Proteção golpe também é bom. alterizando já, hein? o anel da proteção é bom, porque Eu posso tem fazer o poucas seguinte, guerras. eu posso o fazer um anel extra. Ou eu só acho que esse anel da proteção é bom ficar. Eu vou fazer Distante, um né? extra aqui, um O extra, front, certo? fazer o É, front. exatamente. É que eu tenho 14 de CA, né? Então, assim. Porque, tipo, eu não fico pronto pra ter essa arma de coisa de proteção, então pra Peraí, eu já. Se vocês quiserem, vocês Ah. devolvem as 2 espadas e o martelo e eu rolo mais Ah. 2 vezes. Eita, O rapaz. Eu concordo. Top. eita. Mas aí o Moondog tem que ver se ele vai querer algum item aí. Vai querer, Moondog, essas 2 espadas? Queira não, Fala. Moondog. Queira não. O Moondog já dá um dano Cate para absurdo. sempre. Ele acabou de ganhar uma manopla aí. pô. Então, Então rode, rola aí, rola aí. bote um rola prato aí. de Mais arma. 2 comigo. vezes. Então, Aí imagina ver os mesmos itens. que nem a Iemanjá Ah, devolvendo oferenda, né? Vocês devolvem o item de volta pra árvore e sai Opa! uma Cara, capa. Olha, uma capa. O que que esse Cara, Bote a essa capa pra mim. capa aí é o cão, meu amigo. Bote a capa pra Manto mim. Deslocamento, caralho, essa A capa é o parada jogou pra capeta, meu fora amigo. a capa, Nimbi já correu e pegou. É meu. Não, esse aí é ótimo pra quem é front. Meu irmão, Bote a capa pra pode mim. pegar, pode pegar. Então pode eu pegar. vou de Capa. luva, de capa, de tudo. Não, essa capa no Edinaldo vai ficar pequena. Essa capa é o seguinte, o Vai cara ficar sempre parecendo- joga na desvantagem. Sempre. Não, cara, mas tu tem que fazer um teste de conhecimento pra ver se tu pode falar pra nós. Não pode entregar essa informação assim, cara. Cara, essa capa é do cacete. Vai, o próximo item. Vamos lá. O próximo item que sai envolto nessa capa é uma outra capa. Puta que pariu. Capa. Os hobbits de capa. Essa do Elvencard, eu não lembro o que ela dava, não. Essa capa, ela é feita de um material como se fosse um tecido extremamente bem trabalhado, ornamentado, Olha aí, bordado com nossa, cara. alguns desenhos, Por- alguns dizeres Bordado em por umas élficos. galegas, né? É. E ela é uma capa muito, muito fácil de se esconder se você estiver no meio de vegetações e coisas do tipo, assim, que Capa do hobbit. ela se mescla, né, entre esses locais como se fosse uma camuflagem. É uma capa da Elfenkind, né, do povo elfo, que você tem vantagens check de stealth para se esconder e desvantagem para percepção, né, quem quiser lhe procurar. Bom, eu não tenho nada de stealth, então pra mim também tô passando. Cara, agora essa display de cima aí é muito boa. Muito boa. Então, A gente amarra as duas capas uma na outra, tá ligado? A gente leva pra um alfaiate aí, meu irmão, ele faz umas 3 peças de roupa aí que todo mundo ganha ponto, sabe?
Então, são esses os itens. Vocês me digam aí quem vai ficar com o que eu já passo pra ficha. Eu quero as coisas lá, as manoplas lá de fogo. Eu acho que. Pessoal, eu tô só falando aqui, pensando alto aqui, porque essa não é da proteção. Eu tenho os 14 de CA, tá ligado? Não sei como é que ficaria, mas. Eu acho que vai pra tu mesmo, cara. Eu quero nada disso aí, não. Tudo coisa sem futuro. Agora esse manto aí eu vou te dizer, é do caralho. Você não levar ataque, né? Desvantagem. Ah, mas isso aí é bom pra cá. Bota no senhor aí, eu não. Sei lá. Em mim. Você o. Acho que vai ficar subutilizado em mim. E a solda também. Vou fazer um teste de stealth e dá 0. Lembrando aí que tem que ver quem já tem item atunado, né? Porque não pode ultrapassar 3 itens. Então, deixa eu entender aqui, mas tem esse monte de item aí pra pegar. Aí pra pegar é só. Tem que dropar um que cada um tiver. Não, tem que ver. Por exemplo, no seu caso, você tem o apito. O apito é um item que está ligado a você. Então, ele conta como um item atunado. A manopla é outro. Então, você tem 2 itens atunados. Você só poderia ter mais um item. Isso. Mas, por exemplo, porque esse é equipment, né? E aí o weapon eu tenho aquele martelo e não sei o que, eu não posso jogar não, aquele martelo, aquela faquinha de pão fora e pegar essa Não, você espada. pode jogar e pegar. Só que é o que eu tô dizendo, tipo, dependendo do item, você precisa se ligar a ele. Por exemplo, as manoplas que o Arnold pegou, ele precisa se ligar nessa manopla. Então, ela só vai funcionar com ele se ele se vincular a ela, sincronizar com ela, né? Aí o outro item que precisa de attunement aqui eu acho que o displacement, ele precisa também. Por Precisa. exemplo, o martelo, o Corpse Slayer, o Warhammer. É Ah, só esses aí vocês pegar e. já devolveram aí. Ah, entendi. Então ficou só das duas capas pra baixo, é isso? As duas capas, o anel e a manopla. Ah, então beleza. O anel precisa também. E a capa élfica eu acho que não precisa. E aí, Arnold, você tem quantos itens aí? Assim, eu só tenho a manopla. É só a manopla mesmo, por enquanto. Eu não uso nada além disso. Bota o anel aí. Bota a proteção. Aí agora tem aí o anel e as duas capas, né? Quem é que vai ficar com o anel? Acho que eu mesmo, né? Me dê, me dê. Nossa. Me dê. Sou eu de novo. Você tem quanto CA, hein, Bernardo? Mais que o senhor. Tem 17. É, Pra qualquer pessoa tem Então, mais do que o Adelino. Até então, eu tenho mais. então me deu o anel aí. Mestre, me deu o anel aí, mestre. Esse anel é de Lá proteção. ele. Ah, Ok. ele. Me deu o anel. O anel ele dá mais um de CA. Ai. Mas pode ficar tranquilo, Daniel, que Mais um de CA e saving throw. não vai ser mais um de CA que vai impedir os bichos de te bater, não. Não, não vai. Que Pois os- é. Se o mestre tá Rapaz, dando olha. 5 itens pra Mas nós, pense, ele já pode tá ganhando mais um de CA. Eu tenho um skill que dá mais 2 de CA. De um em um, a gente chega lá. De 1 em 1, exatamente. Eu posso colocar, mestre, eu posso colocar um dedo, um anel em cada dedo, Não, que só aí dois, dá. né? Vai atrás de mais anel de proteção aí, meu irmão. Fica igual o milionário Zé Rico aí, tá ligado? Andando. Mas itens não se acumulam não, do mesmo tipo. Ô, mestre. Ô, mestre. Deixa eu sonhar, mestre. A capa do displacement vai pra quem? Eu não sei nem como é que se traduz displacement, mas é tipo como se fosse Deslocamento, né? Deslocamento. deslocamento. É. Vai pra quem? Manto de deslocamento. Cara, pode ser pro Tá nos- Moondog, pode ser pro
Bota pro Moondog, é. Arnolds, pode ser pra Eu não sei qualquer um. se, eu não sei se é melhor É muito boa essa colocar capa. o do Elvenkind pro Moondog, já que ele é mais esguio do que eu e o Edinaldo aí, tá ligado? Os dois têm a Que aí mesma ia ser CA, meio. né? Eu acho que o da. O Rapaz, da. eu acho que, ó, se você pensar no combo, eu tô falando como um combeiro aqui, certo? Uhum. O displacement fica melhor no Arnold. Porque ele seria atacado com desvantagem, né? Por ele ter uma CA mais baixa, é mais fácil dele escapar. E tem um Então porém, sempre né? me atacam com desvantagem, Isso. sempre. Aí no caso, se você usar o Reckless Attack, você é atacado com vantagem, mas como você teria o manto, você seria atacado normal, né? Não Uhum. com vantagem. Seria meio que pra quebrar o Reckless Attack, assim você conseguiria Sim, eu se... sempre ataco. A galera É ataca não. verdade. E se a pessoa tiver com alguma. Eu concordo. Bem. Aí você pode pegar outra pessoa que tem uma CA maior aí, sei lá, ou o Moondog ou o Ednado. Na verdade, acho que era melhor pro Moondog Acho que é pegar melhor o pro anel, Moondog. É. e aí ele teria mais CA porque ele tem menos life, né? Uhum. Acho melhor também. Ele aguenta É menos melhor. porrada. Sim, é um Melhor. jogo de Não, pode ser. equilíbrio, né? E a Balanceamento capa aqui. pode ficar com o Vicente. A capa do Elvenkind entregar pro Edinaldo, ele ia se fantasiar, ficar escondido de pinheiro, né? Mas eu acho que a capa de esconder é legal pra quem tiver stealth, né? Porque não Pois adianta você é, ter uma também capa acho. e fazer um save bosta, tipo eu. Não vai fazer sentido. Concordo. Então eu boto displacement no Arnold. É. O protection Do no... equipe aqui, hein? No mundo. Já tá equipe, né? Tá. E aí fica faltando o Elfenkind que vai pra... Quem tem stealth? Quem que tem? Tu tem, Vicente? Eu acho que quem é que tem maior Não, destreza aqui, eu acho que Pois tá é, todo mundo é o na mesma Moondog. destreza. eu também Eu não acho tenho, que não. Sou eu sou, zero eu de sou o que destreza. tem mais stealth, eu. Eu sou zero. Quem tem mais stealth aqui... Deve ser um Moondog, né? Exatamente, acho que é o Moondog. Mas já tô carregado de coisa aqui, né? Todo mundo é igual. É, pô, aqui não tem ninguém stealth aqui não. Eu volto pro mestre e deixar a gente pegar mais outro. Aí vocês vão ter que pegar algum item que vocês carreguem e devolver pra árvore. Pode levar. Minha Dragon Slayer tá não sei quanto tempo que não serve pra nada aqui, tá ligado? Entregar. É porque Dragon Slayer é foda o cara entregar, né, cara? É tipo. Aquela Ferrari batida que tu tem na garagem, tá ligado? Você fica, pô, vou vender. Não vou. Lembrando que na tabela só tem mais 2, 3, 4, 5 itens na tabela. Se você considera só esses itens, mestre. Então, é só ele mesmo. Então, a gente devolve você rolar outro. Então, é o que eu tô dizendo. São os únicos que faltam. E eu vou dizer, os que tem aqui são 3 itens de proteção. Aí Quer dizer, proteção. 2 itens de proteção. Um item assim, é desprezível, na minha opinião. E 2 armas, digamos assim. Quero arma também não. E aí vocês vão Vai, querer mestre. fazer oferendas? A gente dá essa oferenda dessa capa aí que não vai servir pra ninguém. Ele aceita sangue aí ou não? É só arma mesmo. Não, aí tem que botar algum item. Se vocês quiserem entregar o item pra Tem que botar o cu aí, né? Sabe o que eu dou aqui? Que eu nunca uso? Pronto, eu dou esse arco aqui com o maior prazer. Não, item. Ele é mágico, pô, ele é meu. Eu não tenho item mágico pra dar, não, mestre. Então encerra aqui, né? As trocas. É. Eu tenho a Dragon Slayer, mas eu acho que eu não. Como é que é o valor afetivo Sentimental, da né? arma? E o que É. faz esse negócio só é pra se esconder mesmo? O quê?
essa capa? Só serve pra isso. É, se Meu Deus. tivesse um ladinho aí. Tem seria bosta. Bora vender. Então, vocês recuperam, né, esses itens, mas eu boto pra quem aqui? Só pra a capa. Só Ah, um pra- cara. Eu vou botar aqui pro Moondog, que ele é o mais bonito. Essa capa do Elven King, né? É, vai ficar aí Pô, transudo aí. pô, mestre, não dá pra vender essa capa por um martelinho maior, não. Ele já foi embora, né? Dá pra vender aí. Ela é, Tá bom aqui. ela é relativamente valiosa, sabe? Certo. Então, enquanto vocês vão revirando, né, luteando o, o interior aí dessa árvore, tem uma coisa muito interessante que quem se toca assim disso, né, é você, Ian. Você vê itens de todos os aqueles heróis que você lembra da história lá, né? Menos um. Você não percebeu o item de um específico. Você viu o item do guerreiro, você viu o item do clérigo, você viu o item do psionico, né? Você viu o item do ladino, né? Da arqueiro, né? Que tinha, mas você não viu uma pessoa, item de uma pessoa. Do Zatara, o Então o druida. Zatara tá vivo. E também você puxa das memórias, você vê que os corpos, né, que foram enterrados aí na base dessa árvore também, só existiam 4 indivíduos lá, né, foram enterrados. Então, aparentemente, ou o Zatara ele foi tragado pelas forças infernais, ou ele ainda está vivo. Então, senhores, o que é que vocês pretendem fazer agora? É isso, né? Vamos procurar usar a Tara. E aí, meu povo? É isso E aí. aí eu tô com vocês. Eu tô com a capa de agora você me vê, agora não vê mais. Cada um tá olhando seus brinquedos ainda, né? Não tô olhando brinquedo porque o mestre não faz item pra suporte. Só faz item pra carry. Ah, mas isso aí foi sorte, né? Quer prestar aqui a Pior- mim? Não. Na tua lista não tinha item pra suporte, macho. Pior que foi randômico, Tem, né? Não tem nada. tinha um. Tinha um de 20. Não, um de 12. Uau. 1000 itens. Eu tinha 2 itens pra suporte. Não. Prestar aqui a minha indignação. Nunca mais eu jogo de suporte. Vocês estão fodidos. Então, hum, enquanto vocês estão aí contemplando, né, essa árvore, pensando nas coisas, você ouve novamente a voz do Ragnar Mundog na sua mente. E ele fala para você, né? Senhor, essa é um exemplar da árvore folha azul. Essa é uma árvore natural de Arvandor, a terra natal dos elfos. Ela foi cultivada pelos elfos para fabricar itens, armas, armaduras e coisas leves e práticas que eles tanto gostam. E ela também é extremamente resistente.
e têm uma afinidade arcana muito grande. Dizem as lendas que os primeiros elfos que chegaram aqui nesse plano trouxeram sementes dessas árvores para construir seus primeiros reinos no topo dessas árvores. E todos os exemplares de folha azul que existem neste mundo, eles estão interligados. E essa folha que você conectou na árvore, ela pode ser utilizada para ativar outras árvores que existem nesse plano. E se eu bem me lembro, meu antigo senhor e portador, ele usou uma folha dessa para entrar num reino élfico escondido. Eu fico lá contemplando, né, as vozes na minha cabeça e pensando, maravilhado, olhando pra árvore. Aí eu falo essa história, né, que o Ragnar me contou pro pessoal. E aí eu perguntei aí, pessoal, o que que vocês acham? A gente pega essa folha de volta, alguém tenta subir ali em cima, dar uma olhada aqui o que tem em volta aqui dessa árvore. Parece que ela é uma fábrica de itens, né? Vamos derrubar ela e levar nas costas. Eu topo. Mas eu vejo sementes da árvore em algum canto, não, né? Não, você vê que ela estranhamente, ela é uma árvore que não dá fruto, né? Ele não tem sementes e tudo mais. Ele só tem esse aspecto casca, né? Bem fina, com uma cor meio esbranquiçada e essas folhas azuladas. Então é estranhamente assim, tipo, ela é tão diferente das demais, né? Que ela se destaca entre as árvores que tem nessa floresta, né? Pelo visto, em algum momento da vinda desses elfos para essa região, né? Para o plano, né? Porque os elfos não são naturais do plano material onde vocês estão, né? Eles vieram de outro plano. Então eles trouxeram essa semente. É como se cada exemplar que existe foi uma semente trazida pelos elfos. E aí a folha que eu botei lá no lugar, ela é diferente das outras ou fica tudo igual às outras, assim? Não, são todas iguais. Eu acabei de voltar a bichinha pro lugar dela, né? Podia pegar outra aí em vez dela, mas... Aí a árvore tá mais viva, assim, né? Tá mais É, azulada e tal. exatamente. É como se ela tivesse todas as folhas completas, né? Ela meio que tá considerada completa, né? É, baseado nisso, eu acho que eu teria que tirar a folha de volta que a gente pegou, né? Pelo que o Ragnar falou. Então vocês pegam a folha de volta. Isso aí, mas pega a folha de volta. E aí a E árvore morre. quando você pega a folha, ela volta àquele estado que ela estava anteriormente, né? As raízes voltam a se fechar, né? E tapando essa alcova onde estavam esses itens dentro. E mostrando que ela é como se fosse uma espécie de porta, né? Uma fechadura, digamos assim. E a folha é como se fosse uma chave. Hum, boa. Tá, acho que a gente tem que olhar aquele diário de novo pra ver como achar outra árvore dessa, né? Vocês nunca leram esse diário, né? As outras páginas. No. Hoje visitei a Poleta Real. Mas é tudo só pra esse épico agora? Na Esse... verdade, esse diário foi o diário que a
maga entregou ao Ian e pediu para ele investigar, ver se tinha alguma informação lá que pudesse dizer algo sobre o item que foi roubado ou sobre o paradeiro do Reinhard, né? Que é o arqueólogo que levou o item lá para a Irmandade Arcana. E se aí tem alguma pista que podia encontrar ele, porque ela acha que esse item que eles levaram, ele tem um poder guardado muito grande que pode ser algo que mudaria o rumo da humanidade, né? Enquanto ela investigava algumas coisas que ela acha que o local lá da Irmandade Arcana, alguém facilitou o roubo desse item, então ela preferia entregar para outra pessoa essas informações para que ela busque, né? E acabe não revelando o paradeiro desse cara, que pode ter mais informações sobre os itens. Então ela entregou para o Ian com essa ideia de vocês procurarem o paradeiro dele, saber o que, é que esse item faz, avisar ele que foi roubado, né? E tentar identificar quais seriam as possíveis causas, possíveis efeitos que esse item pode gerar. Aí no diário aí tem algumas informações que o cara... É como se fosse um diário de viagem do cara, do maluco. Esse é mais um diário de bordo de Lucas Silva. E aí tem algumas incursões dele, né? Algumas paradas que ele encontrou, alguns rabiscos. E essas páginas que tem aí são as páginas mais relevantes, né? O resto era algum desenho que ele tava fazendo, coisa do tipo. Segundo ela, no diário tem alguma dica do paradeiro dele. Para onde? Estão procurando ampulheta. Qual o próximo destino que vocês pretendem ir? Estamos desnorteados aqui, mestre, lendo esses papéis aqui. Tô na página 4 aqui, tentando. Os caras tudo semi-analfabeto, só sabe bater, né? Peraí. Porra, é esse aqui, né? Tá, a gente tá pegando o livro de cabeça pra baixo aí, né? Porque não tá... Tá querendo dar uma retada na folha já. É, Ver se sai alguma informação. Violence. vamos então atrás dos Atara aí pra ver. Ver se Mas a gente onde? conhece. Onde, né? Não sei, a gente não tem Vamos pra direita. percepção. Esquerda não. Vamos dar vento aí, né? A gente. Tirar no dado. Pega o barco e vai embora, né? Vamos tirar um D4 aqui. Se for um, é pra Norte, sul, esquerda, leste, dois pra oeste. direita. Puta sabedoria desbalanceada. Deixa eu ver aqui. Estamos em qual página aí? Na 3, né? Ou na 2 ainda? 2 ainda, né? A 2, ela só tem metáfora pra folha ser uma chave e pronto. Aí, como um barco levado pela correnteza que o destino já não importa. Porque se a gente jogar a folha pra cima, será que ela vai sair voando e a gente corre atrás dela? Ela já Ela. tá na árvore. Já tá na árvore já. É, mas a gente pegou de volta, né? Junta nós tudo, joga a folha pra cima e vai assoprando pra ver onde que ela vai parar. É alguma coisa aí secreta pra gente indicar. Será que ela não é um mapa escondido dentro dela?
Percepção, né? Percepção. A gente pode jogar, mas. Percepção pra quê? Sei lá, uma luz aí divina, né? O que fazer, Deus, né? Ou vamos resgatar aqui as informações que vocês têm, certo? Esse diário, ele foi escrito pelo o Reinhard, lá que foi o cara que recuperou o item, né? O item lá lendário que foi roubado. Né? E a maga pediu para vocês procurarem ele. Nesse diário tem algumas incursões dele que ele fez, né, enquanto ele utilizava esse diário. Então, tem como vocês pescarem algumas informações de onde ele estava buscando essas coisas. Certo? E a gente tem que procurar ele, né? A E intenção é essa. vocês chegaram até aqui porque o Moondog lembrou que essa amiga dele, né, que vivia aí na floresta, ela tinha uma folha igual a essa, que ela usava como adereço do cabelo. Então, vocês seguiram o rumo até aqui para saber, tipo, ó, onde é que saiu essa folha, né? Como assim? O que é isso? E vocês chegaram aqui, vocês viram que tinha uma árvore com as folhas iguais a essa, que vocês estão carregando aí, e que essa folha, na verdade, era uma chave. Só que em nenhum momento do diário de alguma coisa diz que essa folha conecta nessa árvore que vocês estão agora. Vocês descobriram isso por acaso. Então, baseado nessas informações, vocês agora sabem que essa folha é como se fosse uma chave para abrir alguma porta, alguma coisa onde tem essas árvores. E esse cara, né, que estava com o dono desse diário, ele tem alguma ligação com um local que tem uma chave dessa, né, que utiliza essa folha como chave. Então, segundo o que o Ragnar falou, essas chaves são utilizadas para abrir as portas dos reinos elfos. Então, ligando aqui os pontos, pode ser que esse cara ele estava vivendo ou ele era de alguma localidade de algum reino elfo. E por isso que ele tinha essa folha para entrar e sair. Então, a última localização que a gente poderia dizer que ele esteve é da página 7, né? Que é a data mais tarde aqui. É que ele fala que a galera tava procurando itens de Netheril muito detalhados. Parece que a galera sabia que tinha vários itens aí que estavam que tinham aparecido, né, no mercado aí no submundo. Aí ele disse que ia visitar as ruínas da Grande Fenda e lá tinha umas armadilhas. 5. Ele ia fala que alguém procurou ele para indicações para coletar artefatos antigos nas ruínas. Estava cada vez mais difícil de encontrar pelo submundo. Mas Cara, tá ligado isso aqui, né? Ó. Vocês querem que eu mostre Foi alguma atrás página desses. aqui que eu boto A página é a página 5, que ele fala que procurou atrás de indicações de artefatos antigos nas ruínas. Algum cliente procurou itens de origem neterense, mas eles estão cada vez mais difíceis de encontrar pelo submundo. O que me intriga é o fato dos artefatos das ruínas invadidas que eu visitei não terem aparecido ainda para venda. Então, provavelmente alguém está pegando todos esses itens de Netheril e está juntando eles todos, sabe? Parece que tem alguém, é o que dá a entender, alguém está pagando muito bem por esses itens. E aí todo mundo está querendo esses itens para poder levar e ganhar a grana, tá ligado?
E aí na página 6 um grupo tava procurando uma bússola, né? Bússola de Loulaum. É de A gente não tinha uma bússola no... Iolau. Iolaum. Iolau. A gente não tinha uma bússola, não? Ninguém aqui tinha uma bússola, não? Ou é impressão minha? Hum, Não, né? aqui, esse Não. aí é do Jack Não, Sparrow. Não, não, é porque eu lembro que a gente fez a parada lá daquela quest no navio. Sou eu de novo. Eu não sei se alguém coletou alguma, tá ligado? Que tava lá. Não, Deixa não, eu dar não. uma olhada, pode ser que eu tenha aqui, eu tenha esquecido, mas acho que não. Bote um prato. Peraí, e esse Gran Bazar, a gente sabe onde é que fica? Não, né? Sanguíneas. A gente tem que ir pras ruínas? Ó, você pode fazer o seguinte, ou procurar alguém que conhece, né, de arqueologia, que reconheça esses locais, né, pelos nomes, né, que são dados aí, essas localidades, Gran Bazar nas Sanguíneas, né, todas essas informações, para Posso vocês fazer um saberem teste de história? basicamente, Ah, assim, pode fazer, né, para saber mais ou menos o que é que você sabe, mas você precisaria ter um foco aqui, tipo, eu quero saber sobre não isso, sei, entendeu? Porque você não poderia fazer um teste de história para saber de tudo. Você tem que pegar um teste de história para saber algo específico. entendi. Aí você pode escolher, tipo, quero saber onde é que fica tal lugar, eu quero saber onde é que fica isso. Quem É são tipo esses aquele, povos X? aquele programa, né, do trato feito que o cara chama um especialista. Isso, é tipo assim. Você faz a primeira pergunta, é CD 15. Segunda pergunta, CD 20. Terceira pergunta, CD 25. E assim vai. Eu acho que talvez a gente tenha que fazer o caminho inteiro dele aí. Aí buscar por informação sobre Dessas ele também, né? ruínas no interior da Grande Fenda. A gente já passou por essa Grande Fenda? Eu acho que não, viu? A Grande Fenda é um lugar conhecido que a gente já tocou nesse assunto. É tipo, é uma parada que eu preciso rolar um dado para poder saber ou não? Não, aí tá mais pra buscar informações, né? Teria que Aham. conversar com alguém que conhece e tudo mais. Mas a gente Não pode tem fazer o como rolar seguinte um, aqui, ó, por um exemplo. dado aqui não pra... Eu posso lhe Então, dar, assim, baseado no seu background, a gente consegue tirar algumas informações, certo? Uhum. Deixa eu ver aqui uma página. É, página 4, página 5. Pode fazer o seguinte, tanto na página 6 quanto um nome específico aqui que você pode conhecer. Hum. Deixa eu ver com o que é que você poderia saber disso. Um conhecimento seu de background, né? Porque você tem um background Mercenário. de mercenário, né? Pode fazer um teste de sobrevivência. Uhum. Beleza. Você vendo o pessoal ler, né? Assim, esses papéis, eu não sei se você sabe ler. Você é um rapaz letrado, né? O tecido escravizado, né? E ver do seu Esse trabalho bárbaro é, braçal. esse bárbaro é muito, ele é muito culto, cara. Erudito, né? É muito erudito. Mas uma coisa lhe chamou a atenção em todas as palavras que o pessoal falou. Esse Hum. nome Naru.
Naruk lembra nomes de tribos. Tipo, não seriam. Seriam tribos do deserto. Né? E você tem Uhum. conhecimento disso, né? Porque você passou muito tempo viajando por essas terras, né? E até o seu senhor, ele levava você para algumas batalhas em algumas arenas que ficavam em locais, formações rochosas, próximo de algumas falésias e coisas do tipo. E você lembra de ter visto já esses nomes essa grafia, né? Pro lado do deserto. Caralho, meu irmão, aqui vai ter. Porra, porra, mestre, eu acho que esse é o caminho aqui, viu? Porque parada é o Cimeriano agora, viu? No deserto aqui. Puta que pariu. E agora, assim, tipo, Aí, refrescando sua memória, seu uhum, antigo chefe lá, né? Seu senhorio, ele pode ser um contato para você pegar algumas informações a respeito disso. uhum. Tenho uma Senhorio. impressão que algo me observa nas sombras. Tenho tido pesadelos constantes com uma grande sombra que cobre todo o continente. Hoje é um grande dia para a Irmandade Arcana. A gente pode procurar informações com esse meu ex-senhorio sobre a localização exata de Noruk, né? E como é que a gente faz para chegar lá? Se é mais seguro a gente ir num comboio, sabe? Ou então pagar alguém para ir com a gente, porque se meter no meio do deserto sem acompanhamento de alguém experiente assim é pedir para morrer. E aí, galera, o que vocês acham? E mais Mas a alguém gente quer encontra eles caçar. aqui? Não, eu sei lá. Deixa eu ver um aqui. No caso, você queria usar de história, né? História que eu posso fazer aqui. Vou rodar. 26, caceta. Porra! Deixa eu Fala um ver aqui negócio bom um. aí, fala um negócio bom. Beleza, você lendo a quarta página, que diz o seguinte: Hoje é o dia de visitar as ruínas no interior da Grande Fenda. Espero não encontrar aqueles dragões azuis novamente. As ruínas haviam sido invadidas há pouco tempo. Quem a fez sabiam bem onde pisar e o que não levar. Apesar de um deles ter sido desintegrado em uma armadilha, os vestígios apontam para um grupo pequeno que veio do sudoeste. A Grande Fenda, você lembra de já ter ouvido o Blacklock falando sobre, quando ele falou sobre um evento que meio que mudou os rumos do mundo há muitos anos atrás. Esse evento ocorreu quando os avatares de dois deuses assassinaram a deusa da magia mística. Ei, Esse evento ele fez com que a magia arcana ela colapsasse no mundo inteiro. E esse foi um dos motivos pelo qual o reino de Netheril ele entrou em declínio. Porque o reino de Netheril era uma magocracia, né, que era comandado por grandes magos. E eles tinham muito conhecimento arcano. E um desses poderes que eles tinham era o que fazia com que eles mantivessem as cidades flutuantes cidades deles. flutuantes, né? E essa Deixa grande eu ver. fenda foi um local onde houve uma queda, né, de uma dessas cidades de Netheril. E na verdade era um grande vale
E quando essa cidade caiu, colidiu, né? Era uma grande montanha flutuante que ela caiu e ela meio que destruiu parte dessa encosta e revelou uma grande fenda que descia quilômetros e quilômetros para dentro da Terra e ia até o Underdark, né? Que é o submundo. E você lembra dessas histórias que ele contou, né? Ele é conhecida como Grande Fenda por causa desse evento que caiu, né? A ruptura do chão quando colidiu essa grande montanha. E outra coisa também que lhe vem à mente é que ele fala sobre dragões azuis. Ai. E nessa história que o Blacklock contava, ele falava que nessa grande fenda foi a morada de um grande dragão azul. Ai. E esse dragão azul ele aterroriza o deserto de Anauroch há anos. Ai. Estão preparados pra morrer, gente. Dragão azul. Lá vamos nós, sou eu de novo. Então agora você já tem algumas dicas, né? Baseadas nos escritos. Que vão direcionar vocês para algum outro ponto. Você já tem em mente para onde vocês vão? Vou botar vocês no mapa aqui do Forgotten Realms aqui, Faero, né? Ah, ele falou de deserto, né? Já tô vendo um ali, ó. Deserto do Calim. É lá? Puta que pariu. É que quem chega lá. Tem um transfer aí, não? Não tem um. Tem um teleporte, né? Ave Não, Maria. existe. Grandes centros urbanos, eles sempre têm círculo de teletransporte interligando eles, né? Mas tá na casa do Moondog aqui. Não tem nada aqui. Então, onde é que a gente tá aqui? Que esse mapa é enorme Tá aqui. aqui, pô. Tá por aqui, ó. As ilhas do Moondog. Então vem aqui. Tá indo, não? Ah, Ah, tô vendo. é porque eu não tava com o item. Tem que ser com o mestre pra centralizar. Ah, tá aí. Show. Vocês estão nesse ponto, né? A gente pode. O deserto de Anauroch, onde teve essa história, né, aí, que contou, e tem até uma localização da Grande Fenda aqui. Vou botar aqui pra isso, né? Pra você ver se essa fenda é grande ou não. Pelo tamanho do mapa, olha o tamanho da fenda aí. Caralho, bicho, vai ser Duna aqui, viu? Caralho, que massa. Faeron. Porra. Mestre, então vamos. Então acho que é melhor a gente pegar, voltar pra costa, né? E aí a gente já pode começar a tentar buscar alguma informação na costa, né? De tipo, ver se é o pessoal, os mercadores e tal, se eles estão sabendo. Tipo, ó, é verdade que o pessoal tá pagando muito bem por itens neterenses aí e tal. Para tentar ver se a gente consegue encontrar, tipo, quem é que paga, ou informante ou intermediário aí, sabe, na coisa.
E a gente consegue pegar algumas informações no meio do caminho. O negócio do submundo aí é contigo mesmo. Então vocês vão rumar para a costa, né? Vocês têm alguma cidade de preferência? Vamos pra Waterdeep, que Esse é aqui a cidade grande. dá a impressão de Oriente Médio nesse mapa. Oriente Médio? É, pô, deserto. Deserto com gelo, né, caralho? Olha, se a gente for nesse negócio daí e não tiver aquela música clássica, né, de deserto. Ou Música, eu tenho aqui. Lembra não das música músicas que eu do. colocava lá no. Como é que é o nome? O Que é Pathfinder lá? aquele. Botar Aham. as musiquinhas do Age of Já tem um Mythology, ó. aqui, ó. Tem uma que é clássica, pô. É só aquele violãozinho, que é um violão Tipo, diferenciado deles, né? Diablo, assim, Diablo. Arabian Night. Na verdade, eu acho que é outra aqui, na verdade, né? Certo, então vamos caminhando aqui para final, né? Para não sair muito tarde. E vocês fazem aquela viagem de barco de volta, extremamente cansativa. Vocês já fizeram antes, né? E sabem que não é o melhor dos mundos, a terra firme é bem melhor do que isso. E voltando, vocês já vão imaginando os rumos que vocês precisam fazer, as viagens que vão precisar tomar para esses próximos locais. E quando vocês estão no alto mar, estão se arrumando, né, para revezando turnos, alguns ficam acordados enquanto os outros dormem, né, porque não tem parada no alto mar, né, vocês fazem turnos seguidos. E uma coisa acontece com dos amigos de vocês. Quando você está se recolhendo, Ian, para ir pro seu quarto, Ai, meu Deus. você coloca a mão na maçaneta lá da portinhola do deck do navio. Deck não, da parte de baixo do navio, que eu esqueci o nome. Do porão do navio. Você não percebe, enquanto você está girando a maçaneta, meio que algo acontece, uma transição acontece. Você abre a porta e dá de cara com um enorme quarto branco. Como se você estivesse entrando naquela cena lá do Neo, né? Que o Morpheus leva o Da Neo para aquela. Matrix, né? Exato. Uhum. Quarto extremamente longo, assim. Você olha para os lados, assim, tem uma sensação estranha. E é como se você tivesse sendo tragado para dentro desse quarto. Você é puxado e a porta se fecha atrás de você. Quando você Eita olha para porra. trás, ao invés de uma porta, você vê sentado em uma poltrona aquela moça que falou com você, a maga cinzenta Eita, de, cara. de Que Luskan, né? fez aquela magia temporal, né? Uhum. Não, magia temporal não, foi a que lhe deu o diário. Ah, tá. Aí ela tá lá sentada e agora que você presta atenção, a palma da sua mão tem aquela runa arcana que ela desenhou. Lembra que quando vocês se encontraram, Uhum. você chegou e disse, e eu não vou ganhar nada com isso? Ela desenhou a runa arcana e a próxima vez que a gente se encontrar, eu vou lhe dar mais informações. E, tipo, quando você abre essa porta, é como se ela tivesse acionado essa runa e lhe levado para esse mundo. E você tá vendo, tipo, é como se fosse um- uma sala vazia. Aí ela fala, ela olha pra você aí. Lembra de mim, Ian? Nós nos... Saudações, quanto tempo. É, Que eu imagino que você tem alguma novidade do paradeiro do Reinhard. Já faz muito tempo que você saiu de Luskan e eu imaginei que seria um bom momento de fazer uma visita.
Eu digo, falo dos acontecimentos mais recentes, né? Pra tomar muito tempo, mas que a gente tem uma ideia, né, que pode ter algo relacionado com esse mercador, que também tem algo também que a gente descobriu nesse deserto, que tem uma fonte de energia, né? De energia arcana bruta naquela região das do Moondog aí, a casa do Moondog, os Moon, Island of the Moon. Então você comenta sobre mais o que? Sobre a criatura que vocês encontraram, as vinhas. Sim, botar pra fazer um resumo, um apanhado, né? Ela olha pra você assim, tipo, com a cara bem interessada no que você tá falando. Ela... Então quer dizer que é, existe poder arcano ainda dos primórdios da formação do mundo, ainda não explorado por aí. Com certeza. E alguém tá utilizando esses grandes artefatos ou esses itens que foram feitos na época de. Como é o nome? Netheril? Netheril. Na época de Netheril. Para alguma coisa. Pode ser um ritual. É Eu não sei dizer. o item que levaram da torre da Irmandade Arcana. O pouco que o Reynard me passou, ele falou que ele era uma espécie de um núcleo. um- não sei, ele falou com os termos técnicos dele lá, eu não sou muito familiarizada com isso. Mas pelo que ele me disse, o item ele seria uma espécie de um vaso armazenador de energia. E ele disse que, pelo que ele imaginava, aquilo poderia ser a origem dos Mithrala. Você já E ouviu falar disso, Ian? Mithrala? não, Mítala? não é o mitral, não, né? Não. Ou é o mitral? É, a palavra mitral, você deve saber que ela é de origem élfica, certo? Uhum. E o Mithrala, ele tem a mesma origem, é uma palavra élfica, e foi utilizada pelo povo de Netheril em homenagem aos elfos que ensinaram o dom da magia a ele. E os Mithralas, eram considerados itens que carregavam a essência arcana Da e cidade. que fez com que o povo de Netheril chegasse onde chegou com a manipulação arcana. Então dá pra dizer que eles são artefatos. Sim, eles são artefatos que chamam quase magic, né? Que é o nome que dá. É como se eles fossem a essência mais primitiva da magia. Tá, porra, então é forte pra o cacete. E eles eram os núcleos que mantinham as cidades levitando, como você já sabe. Uhum. Mas Eu pelo me, que o... per... hum. Pode falar. Eu me pergunto se algo assim passa despercebido sobre os grandes olhos dos deuses, os semideuses. Às vezes os deuses só querem ver o circo pegar fogo, Ian. Eu Eu acho que não essa confio pessoa nos que deuses. tá. Eu acho que essa pessoa que tá recolhendo esses itens aí não é um deus. Ou não é uma pessoa, é sim um deus. Eu não sei É qual é o seu igual propósito ainda, mas a gente vai passando um descobrir. Shinigami aí, dropou o caderno da morte lá só pra. Mas uma coisa que você me falou também me chamou a atenção. É, você falou sobre uma, uma folha e uma árvore, não é? Sim, Muito interessante.
Eu acho que eu já ouvi falar dessa árvore. Existe um local que eu acho que eu ouvi isso em um poema, se eu não estou enganado. Um local que é, é a morada de um povo imortal, se eu não me engano. E eles falavam sobre um local escondido e a maneira de entrar nesse local era com uma chave. E essa chave, agora que você falou da folha ser uma chave, essa árvore ser élfica, não sei, estou pensando aqui, isso me lembra das lendas sobre Everest. Você já ouviu falar de Everest? Não. Pois eu vou lhe contar uma breve história. É, Everest, ele é considerado hoje o último refúgio dos elfos no norte de Toril, né? Que é esse mundo onde nós vivemos. Ela é uma cidade secreta dentro de um vale lendário, onde os elfos construíram a sua maior fortaleza aqui nessas terras. Everesca na na língua original dos elfos significa fortaleza natal. E esse vale, ele é cercado por várias árvores chamadas dessa folha azul que você me falou. E estranhamente, eh, ela tem uma particularidade que não se vê em muitos locais do mundo. O clima e lá, assim, as condições climáticas e até algumas doenças, elas são reguladas magicamente nessa cidade. E ela é utilizado um artefato que os elfos trouxeram da terra deles, e ele tem o mesmo nome do metal, mitral. E esse item, ele parece ser algo senciente, ele parece entender as necessidades desse povo e ele regula o clima e protege o povo dessa cidade de doenças e outros tipos de coisas. Pode ter sido a essência para a criação desses Mitralars que eu lhe comentei. Vai saber, Um mas... item inteligente que cria itens. É o chat GPT. E pelo que dizem, a entrada de Everest são secretas, são a partir de alguns túneis ou alguns portais que são feitos através de algo que eles chamam de a passagem. E imagino que essa folha possa ser uma chave para dar acesso a essa cidade. Mas isso são apenas histórias que contam por aí. Mas vale a pena pesquisar um pouco sobre isso, você não acha? Vou tentar guardar essas coisas, essas mensagens. Ele, como eu lhe disse antes, eu não vou deixar você sem seu pagamento. Aí ela aponta assim, né, com a direção para o seu lado. Aí diz: leve aquele cubo com você. Você vê que não tinha nada lá e do nada aparece uma mesa e tem um cubo prateado em cima da mesa. E esse cubo Tá. apenas você conseguirá manipulá-lo. É um D6, hein? Meu Deus do céu. E o E que é esse cubo? ele tem duas funções específicas. Uma que é muito útil para você, estudioso da cronologia, Eita, é o Hellraiser. e um outro que me diz respeito. Com esse item você poderá criar um demiplano por algumas horas. E nesse demiplano você pode escolher
colocar coisas dentro dele ou pessoas dentro dele. Eita. Como esse local onde você está aqui agora. Só que você Espécie não de vai ter. prisão. Vai ficar a seu uso. Você pode aprisionar, você pode esconder. É como se fosse uma bag of holding, mas para coisas maiores. Um banishment aí. Vou botar o dragão aqui dentro, tá beleza. Uma E delícia. a outra coisa é você, por ter a capacidade de manipular o tempo, esse cubo lhe ajudará com algo relacionado a isso. Chrono Shift aumentado 10 vezes aí. Dentro desse demiplano, você consegue manipular as probabilidades. Eita. Opa, Jogar com vantagem. Então, soltar as magias no máximo. seja sábio ao utilizá-lo. Qual a probabilidade de um dragão falhar? A próxima vez que a gente se encontrar, eu espero que você tenha progredido um pouco mais nas suas pesquisas. E espero também ter algumas notícias de que o mundo não está sendo destruído por alguém. Caso precise Claro falar que não. comigo novamente, basta você pedir para o cubo. Acho que tá cheirando aí. E eu saberei que você quer falar comigo. Obrigado, será um prazer falar novamente. Espero que realmente possa te oferecer, assim como o Blacklock, um esforço contínuo aí. Quando você tá saindo, ela vira e fala: mais uma coisa, Ian. A gente nunca se encontrou aqui. Tudo bem. Você, Quer ficar... quando você abre a porta, né, para sair, ela revela uma nova porta. Você tá entrando agora dentro da sala, né, onde você ia, do quarto onde você ia. Você tem esse cubo prateado na sua mão. Aí, tipo, mecanicamente, o que seria isso? O cubo, ele dá um slot de banimento, só que você vai banir as coisas para dentro do cubo, certo? Uhum. Então você pode banir para dentro do cubo, é as mesmas características da magia, só que você sabe onde a criatura tá. E se você quiser mover ela para outro plano, você consegue mover ela para outro plano. Vou armazenar o dragão aqui dentro. Então, tudo que você coloca dentro do plano é como se você estivesse aprisionando ele, entendeu? Uhum. Pode colocar pessoas, objetos, e eles vão ficar presos dentro desse cubo, até você liberar. Eles só conseguem sustentar por 1 hora, né, as paradas Ficar aí dentro desse dentro. plano. E as pessoas que entram, elas ficam tipo suspensas, animação suspensa. Você é o único que consegue entrar no local e se movimentar, né? Ah, entendi. Mas as outras, elas ficam suspensas. É uma cronosfera em outro plano. Isso. E o segundo dom que ela lhe dá o dom de você prever as próximas rolagens. O que é que acontece? Você, no início de cada dia, você rola 2 dados, certo? E você guarda esses 2 valores. Em algum momento onde você precisar, você pode substituir uma rolagem sua por um valor desse que você já sabe. Ah, caralho, que massa. É como se você estivesse tendo um lapso do futuro, entendeu? Uhum. Aí isso pode ser coisa boa ou coisa ruim. Por exemplo, você jogou uma magia, o cara vai fazer um save. Aí no save ele passa, aí você tem um dado lá que deu 2. Aí você, não, ele deu 2 no dado dele. Entendeu? Eu posso escolher o do inimigo, né? Entendi. Isso. Só que tem a limitação, ele tem que estar a 9 metros de você. A única limitação é. Beleza, 30 fits, né?
De aliado também, tipo, alguém jogou lá e deu uma falha crítica. Aí você pode chegar e jogar um dado desse no lugar. Ah, boa. Pô, excelente, viu? Depois eu vou Muito boa ideia. escrever, né? Porque são várias coisinhas lá e eu vou Muito, pegar uma imagenzinha pra muito crescer. boa. Muito boa ideia dessa criação desse item. O Fazer mestre. tipo, cada vez que. Quando eu escolher o cubo, né? Ser aquele cubo de Rubik, né? Aí ele tá todo desarrumado, aí eu arrumo ele. Aí o flavor é o que você quiser botar nisso. Diga aí, Eder. Pronto, vou concluir com o Nimbi aí, tá? Não, é isso mesmo. Só pra eu criar aqui a descrição depois eu passo pra. Pode dizer. Sobre a questão da sincronização, né, com o item. Eu tava pensando. Que é mais uma coisa de roleplay, né, que tem que ser feita. É porque alguns itens eles demandam que você tenha um vínculo com eles, né? Uhum, Não são todos. Aí esse vínculo é mais tipo como se fosse você conectando no Wi-Fi do item. Você pareando o Bluetooth uhum, com o item. Para que se você, por exemplo, se afastar dele, aí o link é quebrado. E outra pessoa pode assumir esse link. uhum. Beleza. Mas aí existem também itens inteligentes, né? Que é como esse do Moondog. Aí o item, quem tá linkado com ele, fala com a pessoa. Aí já é algo mais especial. Tranquilo, senhores? Beleza. Então por hoje é só. Vamos encerrar aqui nesse iniciozinho de uma nova jornada. Para vocês partirem aí com alguns pontos para pesquisar e tudo mais nas próximas sessões. Beleza? Beleza. Beleza. Show. Valeu, gente. Até mais. Valeu, galera.